Boa tarde novamente. Voltamos aqui com a segunda parte do capítulo 2, a definição de pressão, limite quando uma área vai para uma área de menor área, né? A menor área que o sistema pode ser considerado como um meio contínuo de ΔFm sobre ΔA. Você vê que até a parte anterior nós consideramos o meio como meio contínuo, né? Era basicamente isso. Talvez eu tenha falado, mas é como se fosse um contínuo. A pressão absoluta e a pressão manométrica. A pressão manométrica é a pressão acima da pressão que a gente tem normal, né? Então, um pneu vazio tem uma pressão absoluta de 1 atmosfera, ok? A gente tem a pressão manométrica, então é acima, é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Eu posso ter uma pressão vacuométrica, quer dizer, é abaixo da pressão atmosférica local, que está aqui, a pressão atmosférica. E então a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. E as unidades de pressão que nós usamos são Pascal. Um Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Ou bar, que é 10 a 5 Pascal. A atmosfera, que é 101.325 Pascal. O PSI, Pound per Square Inch, que é a unidade inglesa, tá? E o PSI é libra-força por polegada quadrada. Nós usamos no nosso texto, durante o tempo todo, quilopascal ou megapascal, tá? Exemplo, medidor de pressão, manômetro. Manômetro, eu quero medir pressão nesse vaso aqui. Então eu coloco uma coluna de líquido, tá? Que é um fluido indicador. Eu tenho, pelo princípio de vasos comunicantes na mesma altura, eu tenho a mesma pressão no mesmo líquido, é claro, né? Então aqui a pressão é a pressão atmosférica mais ρgl do líquido, que é igual à pressão atmosférica, que é igual à pressão manométrica, tá? A pressão menos a pressão atmosférica é a pressão manométrica, que é ρgl. Então, ρgl me dá a pressão manométrica aqui dentro desse fluido, considerando que a massa específica nessa seção aqui é muito menor do que do líquido. Não posso desprezar. Temperatura. Igualdade de temperatura ou equilíbrio térmico. Dois corpos possuem igualdade de temperatura quando não apresentarem alterações em qualquer de suas propriedades quando colocados em contato térmico. Lei zero da termodinâmica. Se A está em equilíbrio térmico com B e A está em equilíbrio térmico com C, B está em equilíbrio térmico com C. Mas eu tenho um corpo em equilíbrio térmico com o corpo B, o mesmo corpo em equilíbrio térmico com o corpo C, eles estão, então o B e o C estão em equilíbrio térmico. As escalas de temperaturas. A gente tem graus Celsius. No grau Celsius, 0 graus Celsius para uma atmosfera é o ponto de fusão do gelo. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Em Kelvin, que é a temperatura absoluta, eu tenho 273,16 somando em cada um deles. Tá? É o zero absoluto de temperatura. O Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão de gelo. E 180 graus acima, que é 212 graus Fahrenheit, é ponto de ebulição da água a uma atmosfera. Então, a gente, para transformar grau Fahrenheit em graus Celsius,
considerar isso, né? O grau Celsius é 5 nonos de Fahrenheit menos 32. Se eu tiver um Fahrenheit aqui, na Fahrenheit menos 32, e aqui vai dar o C menos 0, né? C menos 0. E é 5 nonos porque é 100 sobre 180. Então, o grau Fahrenheit é 9 quintos de grau Celsius mais 32. O grau Rankine é o absoluto, a gente usa para o absoluto no sistema inglês. Então é o Fahrenheit mais 459,7. Na realidade a gente não chama de grau Rankine, a gente chama só de Rankine. Como Kelvin, a gente não fala grau Kelvin, a gente fala só Kelvin. Aqui, por exemplo, um circuito para mostrar a conservação de massa, englobe o circuito de vapor principal da instalação de propulsor nuclear mostrado anteriormente, no capítulo anterior, com volume de controle. Identifique os fluxos de massa e energia que cruzam a fronteira. Então aqui eu tenho o volume de controle no sistema todo. Eu tenho M.1 igual a M.2 mais M.3, separo aqui. M.4 é igual a M.3. M.4 aqui na saída da turbina, essa primeira turbina. M.5 é igual a M.2, está aqui. Aí eu tenho M.6 é igual a M.4 mais M.5. Nesse ponto aqui somos 2, que é igual a M.1. Não saiu em lugar nenhum, né? E o M.7 é igual a M.6. O M.9 é igual a M.8. Aqui uma extração de calor, né? E aí eu tenho aqui o Q67 é igual a Q89. Quer dizer, o que eu perco entre 6 e 7 é o que eu dei entre 8 e 9. Se eu não tiver perda, né? Nenhuma. A pressão manométrica de 1 metro de coluna de mercúrio, qual o valor da pressão manométrica em quilopascal? Então, eu vou pegar ρGH, o ρ do mercúrio, 13.560 kg por metro cúbico, o G 981 metros por segundo ao quadrado e a altura é 1 metro de coluna de mercúrio, então dá 1 metro. O ΔP então é 13,023 Newton por metro quadrado, que é 133,02 kPa. É um probleminha de unidade. Termômetro de bulbo é o termômetro de vidro comum. Ele contém um tipo de líquido, geralmente mercúrio. Os termômetros de bulbo trabalham em cima de um princípio simples. Um líquido muda seu volume conforme sua temperatura é alterada. Os líquidos ocupam menos espaço quando estão frios e ocupam mais espaço quando estão quentes. Esse mesmo princípio funciona com gases, e é o princípio do balão de ar quente. Você provavelmente trabalha com líquidos todo dia, mas pode não ter percebido que a água, leite e óleo de cozinha ocupam mais ou menos espaço à medida que sua temperatura muda. Nesses casos, a mudança de volume é bem pequena. Todos os termômetros de bulbo utilizam um bulbo grande e um tubo estreito para acentuar a mudança de volume, que é o que interessa. Aqui um problema de conservação de energia. Imagina um carro de massa 1.775 kg a 100 km por hora. Com essa energia cinética, qual a energia potencial que ele pode atingir? Qual a altura que ele pode subir? Se não tiver atrito, não tiver perda nenhuma. Então, você tem a energia cinética 1 meio de mv2, o m é 1775,
o V quilômetro por hora que a gente transforma em metro por segundo para dar em joule. Aí a gente pega essa quantidade de joule, mgh é energia potencial, a gente coloca aqui para calcular o H, 39,3 metros. Bem fácil esse, né? Um outro aqui, ó. Qual a pressão mínima para movimentar o pistão? Se ele estiver travado aqui, tá vendo? Ele está travado aqui. Eu tenho 100 kPa para baixo, uma área de 0,01 metro quadrado e uma massa de pistão de 100 kg. Então, para baixo, o que eu tenho? Eu tenho a força relativa à pressão atmosférica, mais a força do peso, que tem que ser movimentado pela força mínima para subir. Então, o que eu faço? P0 vezes A, mais MPG é a força para baixo, que é a pressão mínima vezes a área. Então, a pressão mínima vai ser P0 mais MPG sobre A, já dá aqui, ó, tá? Dá 198 kPa. Tá? Esse daqui é relativo à pressão atmosférica, isso daqui é relativo ao peso do pistão. Problema de mergulho ou escalada, né? Eu mergulho 15 metros, eu escalo 2.500 metros, considerando que a pressão atmosférica no nível 0 é 1,025 milibar, tá? Que é 102,5 kPa. Se eu pegar o rho do ar como uma média, 1,18 kg por metro cúbico, tá? E o rho da água como 100.000 kg por metro cúbico, se eu tiver no mergulho, eu tenho que 102,5, que é a pressão atmosférica, mais ρgh, 1000 vezes 9,81 vezes 15, dividido por ρgh aqui é um fator de conversão, né? 1000 pascal por quilopascal. Tá? Aí eu tenho 249,65 quilopascal. Aí, para o ar da montanha eu tenho, só que tirar, é o contrário, né? 102,5 menos, aí em vez da massa específica ser da água, agora é do ar. Na realidade varia com a altitude, mas nós tomamos uma média. A altura aqui, então, 73,56 kPa. São as estimativas, né, de pressão nessas situações. Outro problema, o problema de vácuo, tem um vácuo aqui e uma pressão de 85 kPa dentro de um vaso. Eu uso um manômetro de líquido. P1 igual a pressão atmosférica, que é igual a ρgh do mercúrio, mais P2. Então, o H do mercúrio é a pressão atmosférica menos P2 sobre ρ do mercúrio vezes G. Então, a altura do mercúrio vai ser o quê? 97 kPa, que é a pressão atmosférica, menos 85, que está lá dentro, 13.550, que é a massa específica do mercúrio, vezes 9,81 metro por segundo ao quadrado, que é o G. Então, a altura de mercúrio, 90,3 milímetros de mercúrio. Aqui é um manômetro inclinado. A gente usa essa inclinação para aumentar o comprimento onde o líquido está. Então eu tenho P1 é a pressão atmosférica, que é ρgh mais P2. P1 menos P2 é ρgh, que é o ΔP. Eu uso inclinado, né? Inclinado, está inclinado 30 graus. ΔP é 1000 vezes 9,81 vezes 0,25. E o L, então,
o L vai ser o H sobre seno de 30, dá meio metro. Então, o que eu faço? Eu transformo essa altura aqui numa altura maior para eu poder ler com mais facilidade. Esse é o princípio dele. Em outro aqui, né? Para a válvula fechada, quais os valores de P1 e P2? P1, ρg H mais X, que é a pressão atmosférica. P2 é ρgy mais P atmosférica aqui, né? Então, o volume em B é mB sobre ρ da água, que é A de B vezes X, a área de B relativa vezes X, o X é 2 metros. O VA é MA sobre ρgH, que é a área em A vezes Y, que é 1 metro. Então vai ficar P1 129,43 kPa e o P2 109,81 kPa. Se a válvula for aberta, daí eu tenho que o HB igual a HA, tá? Para que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2, né? Então, P1 igual a P2, ρgHA, mais pressão atmosférica. O ΔVB igual a ΔVA, ou seja, a área em B vezes ΔX é igual a área em A vezes ΔY, que é o mesmo volume, que é deslocado de um lado para o outro, é o que vai do outro lado para 1, né? Então, eu tenho ΔY igual a 2,5 ΔX. HB é igual a HA, dá 3 menos ΔX, é 1 mais ΔY, que é 1 mais 2,5 ΔX. O ΔX, então, é 0,57 metros. Tá, aqui as alturas são iguais e os valores estão aqui. Outro problema. A pressão em A é igual a pressão em B para os dois pistões estarem em equilíbrio. Então, a força em A sobre a área em A, mais a pressão atmosférica, é igual a força em B sobre a área em B, mais a pressão atmosférica. Então, a força em A é a massa do pistão em A vezes G, dividido pela área A da pressão, mais a massa em B, vezes G, dividido pela área em B. Então, a massa do pistão em B, tá? Eu tenho, então, essa relação. A massa do pistão em B é 25 vezes 25 sobre 75, a massa do pistão em A. Eu tenho aqui, então, a relação entre eles. O valor, né, da massa do pistão em B, já que eu dei a massa do pistão em A. Aqui é um medidor de velocidade, né? Uma placa de orifício. Tem uma perda de pressão devido à placa de orifício, que dá esse 200 milímetros de mercúrio. Então, o que eu faço? O ΔP é ρgH. Tá? ρgH. Aqui está considerando G igual a 9,5 metros por segundo ao quadrado, a temperatura de 5 graus Celsius. E usa a temperatura de 5 graus Celsius para calcular a massa específica do mercúrio, que é dada em função da temperatura em graus Celsius. É uma das poucas fórmulas que a gente usa graus Celsius para calcular alguma coisa. Tá? Daí então eu pego o ρ do mercúrio, o ΔP então é 15,862 vezes 9,5, que é o G, vezes 0,2, que é o 200 milímetros, dá 25,81 kPa. A diferença de pressão aqui, que depois eu vou associar com a velocidade do fluido. E finalmente aqui, a figura mostra um pistão especial montado entre as câmaras A e B.
A câmara B contém um gás, enquanto a câmara A contém um óleo hidráulico, a 500 kPa. Sabendo que a massa do pistão é 25 kg, calcule a pressão do gás no cilindro B. Então, o que eu tenho que fazer? O que aponta para baixo? A pressão em B vezes essa área aqui, mais a pressão atmosférica vezes essa área aqui, ó. Isso aponta para baixo. O que aponta para cima? A pressão em A vezes essa área aqui, tá? Então, e o peso, né? O peso do pistão vezes essa área aqui. Então, olha, o somatório de força é zero. O somatório de força é zero. O que eu tenho? FB é PB vezes AB. Está aqui. O FA é PA vezes a A. Está aqui. A pressão atmosférica é vezes essa área aqui, ó. É uma área de anel, tá? Então tem que colocar a área de anel, que eu digo é essa área aqui, é a área total aqui, menos a área relativa a esse daqui, né? E aí eu tenho, então, a pressão em B, que faz com que o equilíbrio aconteça. É só fazer o equilíbrio de forças. Que é bem fácil isso daí, tá? O que vai para baixo, o que vai para baixo? Pressão em B, vezes a área em B, mais a pressão atmosférica, vezes essa arinha aqui, do anel, e a massa do pistão, vezes a área total aqui. E o que vai para cima? É a pressão em A, vezes a área de cá. Aqui, o diâmetro do pistão mostrado na figura é 100 milímetros e sua massa é 5 kg. A mola é linear e não atua sobre o pistão enquanto ele estiver encostado na parede inferior do cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmara é 0,4 litros e a pressão é 400 kPa. Quando a válvula de alimentação de ar é aberta, o pistão sobe 20 milímetros. Admitindo que a pressão atmosférica seja igual a 100 kPa, calcule a pressão do ar nessa nova situação. Você vê, quando eu tenho uma mola, a mola é linear, né? Ela é linear, quer dizer, o deslocamento ele é linear, né, com a força que fez ele acontecer, tá? Então, olha, tá aqui, ó. O diâmetro do pistão é 100 milímetros. A área do pistão πd2 sobre 4, a gente tem aqui a área do pistão. A massa 5 kg. A massa é dada aqui atrás, tá? O volume é 0,4 litros e a pressão 400 kPa. Para ΔX 20 milímetros, o que eu vou fazer? IP de 100 kPa, qual o valor de P2? É só somar, tá? P2 é igual a P1, tá? Mais a constante da mola vezes ΔL sobre A. Então, eu vou colocar aqui, né? O P1 é a pressão atmosférica, mais mg sobre A, que é do pistão, mais a força relativa à mola. O V1 é A que multiplica x1, então x1 é 0,05 metros, que é o deslocamento, né? O volume da câmara, tá? Então eu achei o x1 0,05. Daí eu vou pôr o quê? 400 mil, que é 400 kPa, é 1000, 1 megapascal, mais, que é a pressão atmosférica, mais a massa do pistão, vezes G dividido por A, mais o K, vezes 0,05 dividido pela área. Então eu acho K, e com isso eu uso K para calcular o P2. Ok? Eu uso K para calcular o P2, que é o deslocamento, né? Que ele
calcule a pressão do ar na nova situação. Ok? Então nós terminamos aqui o capítulo 2 do livro texto, que mais ou menos também vocês viram essa parte, né, da parte 2, vocês devem ter visto no colegial. Certamente encontraram questões assim no Enem para fazer. Obrigado.